pessoal, acho que nem todo mundo, ou seja, a pessoa está fazendo mais dependência. Fazer a revisão da prova do NI. E como a gente não tinha muito tempo, eu falei que a gente ia fazer depois que acabasse as nossas funções aqui. Tipo, vamos fazer a aula, vamos na prática rapidinho, depois eu venho aqui e faço a revisão, tá? Gente, como é que vocês estão de estudo aí? Tá dando para estudar? Professor, tá, mas aí a gente tem inseguranças. Minha esposa virou para mim essa semana e falou assim, não, ela, nossa, eu fico nervosa, e eu tô sabendo que tem tal coisa, e eu sei que tem prova, eu fico nervosa. Eu fico nervosa, você fica nervosa pra caramba, estudar que é bom nada, né? Porque tem uma coisa que resolve ver nervoso, você não precisa estudar antecipadamente. Mas não adianta, a galera só pega o ritmo, entendeu? Na véspera. Eu até com uma dúvida, na locução anterior, você falou nos critérios de implantação primária. Aí está lá empastamento da musculatura. Se tiver empastamento na oclusão, tem que amputar primeiramente ou não? Porque assim, no contexto de isquemia, você vai entender que aquele membro ele já passou essa fase de palidez, cianose, ele já está com uma cianose praticamente fixa na parte distal, normalmente pegando já não só podos, mas pegando já calcâneo, né? Já é uma cianose fixa já mais avançada. Você já viu que ele perdeu motricidade, ele perdeu o movimento dos dedinhos, perdeu o movimento da articulação tibio-társica, então ele já teve lesão neuronal, né? E você, de repente, quando vai avaliar a musculatura, ela está empastada, mas esse empastamento, ele reflete uma lesão permanente, não aquele empastamento da trombose. Porque é difícil, né? O bom é que tivesse um paciente simulado, que vamos dizer. Porque não vai vir um contexto para você de um paciente que tem empastamento. Porque o empastamento sozinho não é nada. No quesito de prova, você colocaria empastamento, você falaria mais nunca. Até porque se eu falasse empastamento, você ia suspeitar de trombose venosa. Exatamente, já aconteceu. Por exemplo, quando é necrose, quando é cianose fixa lá, está muito bem delimitado que é amputação, não tem muitos segredos. Não, sim, mas o que acontece? Qual que é a questão o que é importante também você estar associado a perda de motricidade, aquela coisa toda? Porque uma cianose fixa, se ela delimitar em determinado ponto só, eu posso amputar só aqui no pé, Sim. porque delimitou. Aquela é a área isquêmica. Ah, mas por que você tem que amputar aqui em cima? Primeiro, porque a ausência de pulso me mostra que o fluxo, a obstrução é aqui em cima. Então, eu sei que o problema daqui para baixo não tem fluxo de sangue. Ah, mas por que só fez cianose fixa do pé? Por que essa região aqui não isquemiou? Porque ela está suprida por algumas microcolaterais ali, mas que não vão resolver o problema. Se eu fizer a amputação só do pé, vai isquemiar esse coto. Se eu fizer a amputação aqui no meio da perna, vai isquemiar esse meio da perna. Quando a gente faz, na hora de fazer a amputação, a gente tenta preservar a articulação do joelho, porque para você protetizar e tudo mais. Quando é um indivíduo velhinho, lógico, mas se a isquemia for desde aqui de cima, eu não vou preservar o joelho, não. A amputação é nível da coxa, mesmo que a perna tenha um visual ali que seja, que dê impressão de que tem irrigação. Quando o indivíduo tem uma indicação, de fato, de uma amputação infrapatelar, às vezes a gente faz supra. Quando o indivíduo é acamado, por exemplo, eu sei que ele não vai protetizar, ele não vai voltar a andar pelo fato de a gente fazer a amputação. Então, para a manipulação, tem muito menor índice de descara, de infecção, você fazer uma amputação supra. Então, no idoso mais acamado, já com uma sequela, alguma coisa assim, a gente sempre vai fazer a amputação independente. Mas essa não é uma decisão que você tem que tomar. Tá? Professor, de aula, semana que vem é a última do sistema linfático? Tem essa hoje e a última semana que vem? Não tem essa também, a última. Esse da Daniela.
Ah, não. Semana que vem nem linfático não. Semana que vem é... Tira a tampa, não batendo não. Bom, eles tratando aqui de aorta. A gente começou a aorta semana passada falando sobre síndromes aórticas agudas. Né? Quais eram as três patologias associadas à síndrome aórtica? Dissecção. Dissecção principal, dissecção de aorta. Não. O quê? Hipertensão? Não, é aquela Não. pressão que uma que é de arteriosclerose, a outra é dissecção e a outra é pela pressão arterial, que é o... Vasovasório. Ah, tá. Uma que é de pressão arterial, que faz Não, é um negócio Intraluminal. hematoma, dissecção de aorta e a outra eu esqueci o nome. a úlcera. Penetrante aorta. Então, o hematoma, a úlcera penetrante e a dissecção de aorta, sendo a dissecção de aorta a mais importante, a mais comum e que se destaca aí no meio. Bom, aqui a gente vai falar sobre uma doença que ela já não tem essa relação com doença aterosclerótica. A fisiopatologia envolvida no aneurisma de aorta, ela está relacionada a uma degeneração da parede. É uma doença da parede, uma doença do colágeno, tá? Praticamente. Então, há uma alteração que faz com que essa parede perca a capacidade dela se dilatar e retornar, Então, ela acaba, com o passar do tempo, aí sim está relacionada à hipertensão, tabagismo, alguns fatores de risco e fator de risco principal, genético. Essa artéria, ela aumenta de tamanho. Então, aneurisma não é restrito à aorta. A gente vai falar de aneurisma de aorta, mas aneurisma pode dar em qualquer lugar. A gente tem aneurisma de artérias periféricas, aneurisma de artéria poplítea, femoral, artéria renal, aneurisma de carótida, aneurisma de cerebral. Só um instantinho. Alô? Tô com a saúde. Não, o rapaz, eu já avisei um rapaz aqui da portaria, ele recebe para mim, e aí eu pego lá embaixo. Pode ficar mais rapidinho, que ele para só o carro na frente, assim. Às vezes não tem vaga. Tá bom? Obrigado. Tchau. Bom, fala para mim, qual o nome desse segmento aqui? Aorta ascendente. Aqui, arco aórtico, aorta descendente. No dia que a gente fez no dia que a gente teve a aula de dissecção de aorta, no outro dia um amigo meu operou uma dissecção de aorta, tipo B, e eu até postei, não sei se alguém tem lá. Era a dissecção de aorta tipo B. Algumas pessoas responderam, outros não tiveram coragem. Mas era só. Eu fiz o tipo B, isso aí. Então, cara, na cirurgia, quem fez a cirurgia foi, inclusive, um chinês que eu falei com vocês, foi esse chinês. Esse cara, ele, coincidentemente, ele foi operar com um amigo meu de Niterói e era uma dissecção tipo B dessa. E a cirurgia foi muito bonita, ficou muito bem fotografada, por isso que eu coloquei para vocês verem. Então, se eu tenho uma dissecção aqui nesse segmento ascendente, é dissecção tipo A. Se eu tenho um segmento a partir daqui, ó, tipo B, tá? É a mais comum. A gente sabe que essa região, qual é o nome dessa região aqui, ó? Que ela tem um ligamento que segura ela. Istmo da aorta. Esse ligamento faz com que esse ponto seja um ponto fixo, né? Da artéria e mais suscetível a fratura, trauma e lesão. Aqui, ó, ligamento ductal, tá bom? Isso aqui tudo a gente falou, segmento abdominal, torácico, que aqui a gente vai dividir, o diafragma aqui dividindo a aorta abdominal, a aorta torácica,
e a aorta tóraco-abdominal. É quando você tem, por exemplo, uma dissecção ou um aneurisma que vai compreender tanto o segmento da aorta torácica quanto da aorta abdominal. Tá? Mais comum, aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. Lembrem disso. É bem abaixo das artérias renais aqui. É a forma mais comum de desenvolvimento de aneurisma. Bom, alguns ramos da aorta abdominal para vocês se familiarizarem aqui. Você percebe que a gente tem as artérias lombares, elas saem posterior, tá vendo? Segunda artéria lombar, terceira artéria lombar e quarta artéria lombar. Você tem a mesentérica superior, a mesentérica inferior, tá? Esses raminhos a gente nem vê, muito difícil. Artéria sacral mediana, por exemplo, a artéria frênica, é muito pequenininho. Na dissecção, normalmente a gente não disseca muito até lá em cima. No aneurisma de aorta abdominal, ele vai compreender esse segmento. Então, qual que é a ideia? Identificar, dissecar, chegar no aneurisma, a gente chegar aqui, imagina isso aqui tem uma dilatação. Essa artéria mesentérica inferior eu posso ligar, porque você tem lá a circulação colateral da mesentérica superior, então eu ligo essa mesentérica para não me atrapalhar na cirurgia. Quando eu abro essa artéria, imagina que está clampeado, tá, gente? A gente clampeia infrarrenal, clampeia comum, direita e esquerda. Quando você abre isso aqui, você vê um sangramento para dentro da artéria. Te atrapalha enxergar. Normalmente a gente opera com um aspiradorzinho, que vai tirando para você poder enxergar aquele sangramento. É um buraquinho, aí quando você vai ver um buraquinho. O que é o buraquinho? O buraquinho que você vai ver é a artéria lombar. Então você tem que passar um ponto em X ali para poder ligar aquilo ali. E aí eu cheguei a falar com vocês sobre paraplegia, lembra? Por quê? Porque às vezes você liga aquilo ali, faz a cirurgia, nossa, a cirurgia foi perfeita. O paciente, graças a Deus, não aconteceu comigo. Mas quem opera muito o aneurisma de aorta, já aconteceu, porque é uma complicação que pode acontecer. Você ligou aquilo ali e o paciente no pós-operatório não movimenta as pernas, porque ele não tem uma artéria de Adamkiewicz, que é uma artéria que faz uma circulação colateral e que, se ela estiver fechada, não for bem desenvolvida, esse indivíduo ele pode evoluir para paraplegia. É lógico que hoje você estuda isso, né? O médico, quando vai fazer a cirurgia, normalmente ele tenta ver, estudar com angiografia, tentar olhar esses detalhes para já prever uma ocorrência, porque você vai fazer uma cirurgia, você tem que comunicar à família as possíveis complicações. Aneurismas são dilatações com diâmetro superior a 50% do diâmetro esperado para o vaso. Essa informação é importantíssima. Por exemplo, eu tenho um aneurisma eu tenho uma dilatação. Eu estou fazendo um exame de aorta e eu vejo que eu tenho uma dilatação eu tenho uma aorta de 2,5 milímetros e eu percebo que no maior diâmetro dessa dilatação ele tem, por exemplo, 3 milímetros. 2,5 ficou ruim, né? Vou fazer conta, né? 2 para 3 ficou ruim para mim, porque não é muito podia dar de exemplo. Vamos dizer que deu 2,8. Tá? Então, assim, o que seria 50% de 2? 1. Então, se eu somar 2 com 1, então se essa artéria aqui for maior ou igual a 3, eu considero como aneurisma. Se ela for menor do que 3, eu considero que é uma ectasia, tá? Chama ectasia. A ectasia é um nome dado para qualquer vaso que está dilatado. Pode ser venoso também. Pode falar que uma veia está ectasiada, ou seja, está dilatada, está calibre aumentado, tá? Então, ectasia é a veia maior. A aneurisma, ela tem que estar maior do que 50% do diâmetro esperado para aquele vaso. E é lógico que essa conta aqui ela não é tão matemática, né? Porque o vaso também varia de calibre ao longo do trajeto. Tá?
Eu vi alguma coisa referente quando vai pegar esse diâmetro da aorta, geralmente usa como parâmetro a infrarrenal. Ou não? Sim, a aorta infrarrenal. Você tem que pegar o segmento sadio dela, né? Poderia ser qualquer segmento, não tem como um padrão ser a infrarrenal. Não, por exemplo, se eu tenho uma dilatação aqui infrarrenal, o ideal é que eu pegue o segmento anterior a ela ali, sadia, né? Que é para ter como referência. Porque realmente, se eu for pegar aqui como referência uma aorta torácica, eu posso ter uma diferença de calibre. Mas se eu já estiver falando de uma aorta de aneurisma de aorta torácica, é bom que eu tente pegar um segmento sadio ali próximo. Bom, e aqui tem um macete. Todo aneurisma acima, que eu identificar acima de 5,5 centímetros ou 55 milímetros, tá? Eu vou indicar cirurgia. Então, aneurisma de aorta ascendente, tá? Que vai da válvula aqui até o tronco braquicefálico. Um aneurisma do arco aórtico, vai do tronco braquicefálico aqui à subclave esquerda, tá? Um aneurisma de aorta descendente, aorta torácica aqui, ó, aorta descendente, vai da subclávia até o diafragma, 5,5 centímetros. Aneurisma tóraco-abdominal, tá? E aneurisma de aorta abdominal. Então você vê que todos eles, acima de 55 milímetros, é indicação cirúrgica. Até lá a gente vai ficar acompanhando. Aneurisma de aorta abdominal, ele tem uma diferençazinha aqui, ó, na mulher. Na mulher, acima de 5, a gente vai indicar cirurgia. Então, assim, só tem esse detalhe aqui para vocês lembrarem. O resto é tudo 5,5. Aneurisma de aorta abdominal, que é o mais comum, na mulher você vai indicar só acima de 5 ou 50 milímetros. Tá? O que acontece aqui, gente? Essa indicação, ela parece uma coisa muito engessada, né? Porque se eu for pegar e medir a aorta de cada um aqui, você vai ter tamanhos diferentes de aorta e não necessariamente vai ser. Mas só que existe estudos atrás dessas indicações que mostram que existe uma segurança em você preservar um aneurisma ali na pessoa até 5 milímetros, mais ou menos. Por quê? Porque o risco-benefício do paciente é menor. Ou seja, o risco de ruptura desse aneurisma, que vai até 5, ele é muito baixo. Ele é tão baixo que você submeter o paciente a colocar uma endoprótese ou abrir a barriga para colocar uma prótese, você está submetendo ele a um risco maior. Então é melhor você preservar isso aí e só acompanhar. Alguns pacientes podem passar a vida toda. Eu tenho uma paciente que já tem uns 10 anos que ela acompanha, ela tem um aneurisma de 3,8, se eu não me engano, e vem assim há muito tempo. Tá? Mas aí vai usar o critério anterior também, daquele 50%? Para eu dizer que aneurisma eu já tenho que usar. Tem que usar aquele critério. Agora, para fazer o procedimento tem que ser maior que indicação cirúrgica é outra coisa. Tá? Então, até 55 milímetros, você consegue segurar isso daí. Professor, um paciente que está com aneurisma, ele chega no seu consultório europeu, enfim, com sintomas característicos? A gente vai falar disso, mas assim, o aneurisma roto é super sintomático. O aneurisma que não está roto, não. O negócio da mulher, você falou que você acompanha. Quando a gente for pegar para acompanhar... Normalmente é um achado. É um foi achado. o caso dela. Ela fez um ultrassom de abdômen e no ultrassom de abdômen o médico olhou e falou, tem uma dilatação aqui sendo investida. Aí ela me procurou, a gente fez uma angiotomografia, na angiotomografia mostrou lá a dilatação que ela tinha e tal. Então normalmente é achado. Tá? Raramente você vai diagnosticar isso aí no ambulatório, porque o paciente normalmente não tem sintoma. Quando que ele vai ter sintoma? Olha aqui, ó. Vocês conseguem identificar o aneurisma aqui? Na parte maior. Qual o tamanho do aneurisma aqui? É isso aqui. Isso daí? Daí a luz do Ou isso aqui? A bolha. A bolha. A parte externa. É tudo.
Você vê, ó, tá vendo? Você percebe pela calcificação da parede. Ó. O que é esse então preto? Sangue. Aí, hematoma intraluminal. Ele tem hematoma na parede do aneurisma. É muito comum. Também na bifurcação da ilíaca. Ah, não, aqui é por causa da rotação do tomografia. Ah, tá. Para mim estava fluido uma... Não, é porque é muito difícil você pegar uma imagem e a imagem pegar tudo bonitinho. Então, quando está focado aqui, isso aqui ali é a rotação. Então, é o seguinte, o que acontece aqui? E essa questão da formação do hematoma, ela é interessante porque quando você tem um fluxo vindo da aorta, você imagina que tem uma dilatação da artéria aqui. Começa um fluxo turbilionar, certo? Um fluxo mais lento, um fluxo mais estático, turbilionar na parede. Esse fluxo turbilionar, ele é prejudicial, porque ele aumenta o aneurisma cada vez mais e aumenta o risco de ruptura, né? Então, quanto mais coágulo se forma na minha parede, e esse coágulo fica mais antigo, ele vai ficando mais espesso, vai ficando mais rígido, o fluxo melhora a passagem, porque ele diminui o turbilhonamento. Então, o hematoma intraluminal, ele não é um fator de pior, pelo contrário, ele protege um pouco o aneurisma, porque ele melhora o fluxo, né, do lumen ali. Aqui, ó, vocês veem que está a artéria renal aqui em cima, tá? Você não está vendo tudo perfeitinho porque a anatomia ela não é retinha, né? Esse branco é o contraste? Oi? O branco é o contraste? Isso aqui é o contraste, só tá branco bonito assim por causa do contraste, tá? Contraste na fase arterial. Aqui só tá dando para ver que a ilíaca comum direito. Olha que eu falo para vocês, ó, a ilíaca comum ela é paradinha aqui no reto peritônio, ela vem junto com a aorta, reto peritoneal. Chega aqui, ó, a ilíaca externa, ela ascende para a região femoral. E aí ela chega na região femoral, ela está mais alta. Então, quanto mais antigo o aneurisma tem mais fator de prognóstico e proteção ali por conta desse hematoma intraluminal. Com certeza. Mas aí a gente tem esse comentário de oclusão arterial, pode soltar, né? Fazer um êmbolo. Pode. Aí o êmbolo ele vai se formar à medida que você tem quadros novos, porque os velhos já estão bem aderidos, mas os se formando novos, os novos eles podem, a gente chama de chuveirar. É quando aqueles vários microêmbolos vão, e aí pode levar ao oclusão arterial aguda, que é muito comum. Tá? Então, existe essa questão de fisiologia da hemodinâmica com a área de secção transversa, que eu acabei de falar, essa dilatação ocasionando o fluxo turbilionar, aquilo que eu acabei de falar, para repetir. Tá? Em relação à etiopatogenia, vocês não precisam estudar muito essa questão, porque fisiopatologia e aneurisma eu não vou cobrar. A fisiopatologia ela tem uma série de mecanismos inflamatórios, de alteração de doenças, de colágeno, inclusive causas infecciosas. Tá? Sífilis, o pessoal que tinha antigamente, era muito comum sífilis. Então, o pessoal mais antigo, meus professores contavam que assim, operavam muito aneurisma infeccioso por sífilis secundária. Mas, no caso aqui, a gente também tem a clamídia, que é uma das causas. Eu já participei de uma cirurgia de um aneurisma infeccioso. É raro, é completamente diferente do aneurisma normal. A artéria parece uma massinha, parece que está brincando de um negócio esfarelado. A cirurgia é muito mais complexa, muito mais difícil de secar, é muito ruim mesmo. O paciente que a gente operou deu certo até na época, eu estava na residência, mas não é uma coisa simples de se fazer. E outra coisa, você quando opera aneurisma infeccioso, você tem muito mais chance de infecção da parede abdominal. Hoje, com a cirurgia endovascular, que é uma endoprótese, que vai por dentro, você tem resultados muito melhores. A maior incidência em homens, tá? Essa degradação do tecido conectivo da parede aórtica tem relação com essas metaloproteinases. Então, se vocês lerem alguma coisa nesse sentido, essas metaloproteinases,
elas também estão relacionadas àqueles pacientes com Marfan, lembra que a gente falou da dissecção de aorta? Ehlers-Danlos, tudo são doenças de colágeno que podem também estar relacionadas à formação de aneurisma. Então, esses mesmos pacientes, aquele paciente, inclusive, da postagem que eu coloquei lá no coisa, era Marfan. O paciente era marfanoide. Então, o processo de formação do aneurisma, você tem fatores, o principal está aqui, fatores de risco associado à predisposição genética. Então, se você tem um parente aí que tem um aneurisma qualquer, em qualquer parte do corpo, é bom que ele investigue outras partes. Aneurisma de pulpite, normalmente é bilateral, aneurisma de femoral, aorta. Então, é bom que ele faça uma investigação após determinada idade. Há um processo inflamatório crônico da parede arterial, destruição da matriz celular com participação das metaloproteínas 2 e 9, depressão da camada lisa muscular, ou seja, aquela camada média da musculatura da artéria. Você tem uma depressão dessa camada, perda da remodelação da parede e dilatação progressiva. O que seria a remodelação? A cada fluxo, impulso de sangue, que a artéria dá uma dilatada, ela se remodela. Se você perder isso, ela vai dilatando e vai ficando, né? Ela não retorna àquele tamanho original. E há uma dilatação progressiva daquele segmento. Tá? Isso aqui também é super importante para vocês, para a vida. Classificação quanto a tipo de aneurisma. Isso aqui é um aneurisma verdadeiro. Ele envolve todas as paredes. Você viu que dilatou tudo. Não foi só uma camada, não teve extravasamento, nem nada. Aqui não, olha só. Isso aqui, por exemplo, uma angiotomografia, onde mostra um fluxo, um extravasamento aqui. Esse fluxo, ele acabou sendo... esse fluxo, ele tem uma anteparo da musculatura, então ele acaba ficando encapsulado aqui. Então, quando eu vou examinar, olha como é que essa artéria aqui, ela deveria estar retinha, né? Ela deveria estar aqui, passando aqui. Só que ela está rechaçada para cá. Por quê? Porque esse aneurisma cresceu aqui. Isso é um pseudo-aneurisma. Ele é um aneurisma falso. Por quê? Não é aneurisma de fato. Na verdade, é um sangramento, é um hematoma, só que esse hematoma encapsulou e o fluxo está entrando aqui para dentro, fazendo um turbilhonamento de fluxo aqui. Então, na hora que eu vou examinar esse doente na beira do leito, eu vou colocar a mão aqui na femoral dele e vou sentir isso aqui, ó. Ah, Guilherme, isso aí você vai descobrir que é um aneurisma verdadeiro ou pseudo. Como é que você vai saber? Só pelo exame físico não dá para saber. Mas eu posso perguntar para ele, você ficou internado recentemente? Ah, fiquei na UTI. Colocaram algum catéter aqui? Colocaram. Aí eu já vou pensar, pô, isso aqui provavelmente é um pseudoaneurisma, tá? Ah, não colocaram nada, isso aqui eu tenho isso aí há um tempão. Porque o aneurisma verdadeiro, ele demora para se desenvolver. Então, normalmente ele fala assim, ah, não, isso aí tem um negócio aí mesmo, mas isso nunca me incomodou muito não, mas agora está me incomodando. Ele vai te contar uma história, mas não tem essa relação, você não tem nenhuma iatrogenia envolvida, né, que você possa suspeitar. Mas, lógico, definitivo é a angiotomografia, ou pelo menos uma ultrassonografia, um ecodoppler ali consegue delimitar um pouco isso. Então, o aneurisma verdadeiro, dilatação contempla todas as 3 camadas do vaso, pseudoaneurisma, ruptura completa da parede arterial ou preservação da ítma, formando um hematoma contido. Então, nada mais é do que um hematoma contido. A gente operou sexta-feira agora, foi exatamente isso daqui. Não foi exatamente isso daqui. Foi o seguinte, um colega fez uma cirurgia, uma angioplastia de iliaca, de artéria ilíaca. Aí ele entrou, ele queria entrar pela femoral. Só que, quando ele botou o ultrassom na femoral, a parede da artéria femoral estava cheia de cálcio. Então, o que ele fez? Ele falou, pô, vou fugir desse cálcio aqui e vou pulsionar um pouco mais para frente a artéria. Porque quando você vai fazer angioplastia, você vai pulsionar a artéria com uma agulha, igual pega uma veia profunda, passa um fio guia, troca esse tipo, joga esse fio guia lá, pega uma bainha,
Uma bainha é como se fosse um introdutor, tá? Esse introdutor vai por dentro do fio guia, você amarra ele ali e esse introdutor fica ali. Esse introdutor vira uma comunicação, ele fica aqui pro lado de fora. Ele vira uma comunicação que eu tenho daqui de fora com a minha artéria. Então esse introdutor fica a cirurgia inteira até o final, é por onde eu vou entrar com um fio guia, por onde eu vou entrar com um balão de angioplastia, com stent, é por esse introdutor aqui. Então esse introdutor fica a cirurgia inteira. Quando termina a cirurgia, você tira esse introdutor. Quando você tira esse introdutor, fica o quê? Um buraco na artéria. Então não é? Hoje existem dispositivos que você no final mantém o fio guia lá, introduz esse dispositivo, um dispositivo meio que dá um nó lá dentro da artéria para você. É um dispositivo que dá um pouco mais de segurança. Só que nem sempre você tem esse dispositivo disponível. Então, o que a gente sempre fez? A gente comprime. Você disse, pô, professor, mas é um buraco. Você colocou uma bainha grossinha aí, é um buraco. Isso fecha? Fecha. Se o paciente não tiver problema de coagulação, você vai comprimir. Mas por que tem que ser na femoral? Porque você tem esse anteparo ósseo aqui. Se você comprimir sobre esse anteparo, vai dar certo, porque você vai ter uma compressão legal. Não precisa comprimir até a artéria obstruir, senão você vai dar uma isquemia na perna. Mas você comprime ali com um certo peso ali. O que ele fez? Para fugir dessas placas que estavam aqui, ele puncionou mais acima. E aí, na hora que ele puncionou o quê? Ele já não puncionou o femoral, ele puncionou a ilíaca externa. E aí é um problema. E quando você punciona a ilíaca externa é uma artéria que ela é solta e ela não tem como comprimir. Na hora que você vai apertar a barriga aqui, a barriga vai fazer o quê? Ela vai descer. Você apertou, ela não comprime. Você não tem anteparo. Aí, o que aconteceu? Ele comprimiu, mas ele não viu isso tudo acontecer. Ele achou que tinha funcionado na femoral só um pouco para cima. Né? Quando ele tentou comprimir, no final da cirurgia, acabou, colocou um curativo e levou para a UTI. Chegou na UTI, algumas horas depois, o paciente estava chocado. Aí, aquela correria, reposição de sangue, reposição volêmica, você vai salvar o paciente ali daquela situação ali imediata. Na hora ele me ligou, estava aqui em Bom Jesus, ele me ligou para falar, Guilherme, poxa, eu vou precisar da sua ajuda aqui, que a gente vai ter que abrir a barriga, porque eu acho que sangrou pro reto peritônio aqui, eu acho que ela está sangrando, eu vou ter que ver. Eu falei assim, não, vamos fazer uma tomografia, ela está estável, estabilizar ela, estabilizou. Porque normalmente estabiliza, tá? Sangra, mas forma um hematoma nesse reto peritônio que segura. A paciente foi para a tomografia e percebeu o quê? Que realmente tinha isso daqui. Só que não era aqui na femoral, era lá em cima. Como se fosse aqui, assim. Entendeu? Estava formado já um pseudoneurisma e tinha um hematoma enorme retroperitoneal, que vai dissecando, só que esse hematoma estava contínuo. Ou seja, o sangramento parou, só que ele estava ali contínuo por um hematoma e formando aquela bolsinha parecida com isso daqui. Qual foi a nossa opção? A gente preparou ela, reposição de sangue e tudo mais, preparou ela para a cirurgia no outro dia, e no outro dia a gente conseguiu uma solução que tem de trombina com fibrinogênio. A trombina, o que a gente faz? A gente posicionei na beira do leito e injetei essa trombina com esse fibrinogênio dentro desse pseudoneurismo. A gente conseguiu com muita dificuldade. Tinha 2 alunos com a gente até no dia, foi os alunos do internato, e estava difícil pra caramba de ver, porque o ultrassom também não pega plano muito profundo, então a gente teve alguma dificuldade, mas no final deu certo, tá? Então foi uma forma de tratamento do pseudoneurisma, que era embolização do aneurisma. O que é? Você formar trombo dentro dele. A gente formou trombo, a gente usou a trombina. A trombina, vocês lembram, né, gente? Ela é o que a gente precisa para quebrar o fibrinogênio e transformar em fibrina para formar a hemostasia secundária. Então você injeta direto isso na artéria. Então foi uma forma de tratamento. Eu pedi para eles tirarem foto para publicar, mas eu acho que não tiraram.
de aneurisma. Isso aqui, gente, não é simplesmente para vocês saberem, qual a diferença de eu saber isso daqui? Por que é importante? Qual vocês acham que tem maior chance de romper? Esse ou esse? Eu acho que é a B. O B. Por quê? Porque, lógico, essa parede está íntegra, mas todo o fluxo turbilionar, ele está sobrecarregando essa parede aqui. Então, essa parede está sendo mais sobrecarregada. Aqui tem uma distribuição uniforme. Então, vocês têm um risco menor. Então, aneurismas, por exemplo, de artéria renal, aneurisma de artéria esplênica, normalmente são saculares. Aneurisma cerebral, normalmente são aneurismas saculares. Tá? Aneurisma sacular é isso aqui. Ó. Normalmente, esses aneurismas têm maior risco de ruptura. Aneurisma fusiforme é o mais comum. E esse aneurisma aqui? Isso é uma dissecção. O aneurisma ele vai aparecer numa condição crônica da dissecção, né? Quando já é uma degeneração já mais tardia, é uma complicação tardia que nem aneurisma de fato a gente chama, né? Porque na verdade é uma dilatação da falsa luz. Então, em alguns lugares vocês vão ler aneurisma dissecante da aorta, tá? Mas essa nomenclatura não é a nomenclatura oficial. A oficial seria degeneração aneurismática da aorta. Porque eles não gostam que chamem isso de aneurisma de fato. Eles gostam que diferenciem. Aí, gente, isso aqui são tipos de aneurisma, tá? Degenerativos, distúrbio do tecido conjuntivo, infecciosos, congênitos, pós-dissecção, pós-estenótico, arterite, pseudoaneurisma. Tem bem diversos, tá? Aqui é só vocês passarem e dar uma olhada. O mais importante para vocês aqui, ó, é isso aqui, ó, aneurisma degenerativo. Por quê? Porque é o mais comum, é o aneurisma de aorta abdominal, infrarrenal, ele é o mais frequente, tá? Aneurisma degenerativo não é aneurisma aterosclerótico, não existe aneurisma aterosclerótico. A aterosclerose não é causa de aneurisma, tá? Não confundam isso. O fator de risco mais importante desses aneurismas é o tabagismo. O cara que fuma muito, ele tem um risco maior. Lógico, ele tem que ter o fator genético envolvido. Tá? Então, o tabagismo, história familiar. Sexo masculino, obesidade. Caucasianos e asiáticos. Aqui vocês lembram do asiático, vocês lembram do chinês lá, que lá tem muito secção de aorta e aneurisma. Doenças da aorta de modo geral. E a idade, né? Quanto maior a idade, pior. Menos importantes, história de angina, doença coronariana, hipertensão e estenose cardíaca. Isso aqui, apesar das pessoas tentarem trazer como um fator de risco importante, ele não é considerado um fator de risco tão importante quanto esses daqui. Sedentarismo. Agora, uma curiosidade aqui, ó, é que o diabetes ele é fator protetor do aneurisma. Não se sabe muito bem, mas os indivíduos diabéticos, eles normalmente não têm aneurisma. Então, estatisticamente, você tem o diabetes hoje entendido como um fator protetor até para aneurisma. Como é que você examina, pessoal? Quem já foi na prática lá, eu mostrei como é que a gente examina. A gente entra com a mão aqui no abdômen, imagina um indivíduo deitado aqui, tá? Rebordo costal aqui. Você vai entrar com a mão aqui por baixo da pelve e vai começar a tentar palpar a aorta. Você consegue lá, se o indivíduo for magro, se for obeso não tem como, mas magro você consegue palpar a aorta lá embaixo. Você vai seguindo
nessa palpação, você vai seguindo a aorta. Você consegue delimitar ela direitinho com a sua mão. Se o indivíduo tiver um aneurisma, você consegue perceber que você está palpando ali, delimitando a aorta. De repente, sua mão começa a abrir, porque você está delimitando o pulso, né? E aí você percebe, dá para delimitar com a mão o aneurisma. E quando for muito pequenininho, É exatamente isso que está mostrando aqui. Ó. Se o diâmetro for de 3 a 3,9, você tem 29% de acerto no exame físico. Quanto maior o diâmetro, ó, 50%, maior do que 5,76%. Então, quanto maior o diâmetro do aneurisma, mais preocupante, ou seja, quanto melhor você identifica esse aneurisma à palpação, mais preocupado você fica com o diâmetro. Você sabe que ele é grande. Provavelmente vai ser cirúrgico. Tá? Porque o indivíduo tem que ser bem magrinho para eu perceber um aneurisma pequeno na aorta abdominal. Sinal de DeBake, ele é positivo quando não se consegue definir o limite superior do aneurisma à palpação, auxilia na diferenciação do aneurisma abdominal e tórax abdominal. Esse aqui é um exame físico que ele era muito importante. Hoje, com a facilidade que você tem de tomografia, angiotomografia, diminui a importância, mas numa urgência, isso aqui ainda vale. O sinal de DeBake é o seguinte, você vai palpando. Se você percebe que o aneurisma, você está palpando, delimitando ele, você começou a abrir, você viu que é o aneurisma. Se esse aneurisma continua ultrapassando o rebordo costal, quer dizer que esse aneurisma continua até o tórax, até o segmento da artéria torácica. Então, ele vai se tornar positivo, no caso, né? Negativo. Se ele for até o limite superior, se você perceber, começar a palpar e perceber que ele está restrito ao segmento abdominal, ele é negativo, tá? Auxilia na diferenciação da região abdominal e torácico. Sintomas, você perguntou sobre sintomas. Ele pode ter sintomas relacionados à compressão. Se ele estiver muito grande, ele pode estar comprimindo o ureter, pode estar comprimindo o intestino, o duodeno, por exemplo, levar alguma dor abdominal, algum desconforto. Então, sintomas mais por conta de compressão. Aí tem que estar muito grande. Eu ia perguntar, isso é por conta do tamanho, né? Quando é Por conta do pequenininho, tamanho. às vezes o paciente não sente. E aqui, ó, embolização. Eu posso, por exemplo, pegar um paciente com síndrome do dedo azul, investigar ele e descobrir que era aneurisma. Paciente com síndrome do dedo azul, aquela cianosezinha de pólipo, que a gente relaciona com microembolização. Sim. A gente sempre pensa em placas ateroscleróticas de femoral, é mais comum, mas eu posso também estar diante de um trombo intraluminal de aneurisma formando um microtrombo. Tá? Então, assim, eu vou sempre pesquisar quando eu pego uma oclusão anterior, ou uma oclusão anterior aguda normal, né? Ela pode estar relacionada ao aneurisma. Mas você só faz para você ver que o paciente chegar lá sem sintomas, só faz esse exame do abdômen mesmo, do tórax? Você não faz em outra região? Você só vai palpar aqui mesmo, na região abdominal? Como assim? Não, é porque o aneurisma pode estar em qualquer local, não pode? Ah, não, sim. E aí você só faz a palpação aqui no abdômen? Não, o exame físico completo, vascular, eu vou examinar a carótida, eu vou palpar membro superior, eu vou palpar abdômen, femoral, o púlpito. Mas da aorta é somente aqui da aorta só abdominal, torácica não dá para palpar. Tá. Não tem como. Você não faz investigação em todo mundo. Imagina, se entrar na neurose de pedir exame para todo mundo para ver se tem aneurisma, a gente vai pedir tomografia para todo mundo. Não precisa. Você vai pedir para quem tem história familiar. Tem história familiar, fez determinada idade, acima dos 40 anos, por exemplo, vamos fazer um exame para a gente ver. Ultrassom abdominal e ecoduto de aorta abdominal seria o primeiro exame, tá? Angiotomografia multislice, que é a angiotomografia, tá? Só que ela é multislice porque ela tem cortes mais finos, né? E maior quantidade. Padrão ouro para diagnóstico de aneurisma. Ele é utilizado tanto para diagnóstico quanto para planejamento cirúrgico. Então, o ultrassom abdominal ou ecoduto de aorta, da mesmo, são exames importantes para diagnóstico. Você está suspeitando, você palpou lá, estou achando essa aorta que está pulsando demais. Vou pedir um ultrassom. Pedi ultrassom.
Veio normal, ok, eu não preciso avançar para a tomografia. Tá? Então, screening justificado para homens de 64, 79 anos, em especial tabagistas. Então, esse aqui é um indivíduo que não tem história familiar, tá, gente? Para todo mundo tem que ter um ultrassom abdominal pelo menos uma vez na vida, principalmente para tabagistas. Quem tem história familiar, a gente investiga antes. Né? Você sentiu? Hã? 60? Ah, eu investigaria a partir de 40. Porque tudo depende, né? Depende da disponibilidade que tem no serviço lá, se der para fazer, faz. Pode desativar ali, pessoal, desativar. Broto. Marca ali embaixo. Não, só chave. isso. Então aqui está mostrando o aneurisma, tá? Não foi real, não. O solo é muito pesado. Não dá para você passar. Ô, professor, só para ver se eu entendi, você vai fazer a ultrassom e vai para confirmação, vai fazer angiotomografia multilíce? Angiotomografia. Angiotomografia e ultrassom, vai ser o exame padrão, no caso. Para quê? Para investigação de um aneurisma. Para investigação de aneurisma, os dois. A utilização vai usar os dois. Não existe usar os dois. Tem que ter um raciocínio por trás. Você vai pedir o rastreio é o ultrassom. Rastreio. Rastreio é quando eu pego um indivíduo que não tem nada. O ultrassom veio lá um aneurisma. Eu peço a UTC para confirmar o diâmetro e tudo mais. Porque o ultrassom ele me engana. Ele me dá um diâmetro lá de 3,5, mas é fácil você ser enganado na ultrassonografia, na angiotomografia não. Mas você fez a angiotomografia, viu que confirmou o aneurisma, mas ele não tem um tamanho operado, não é maior que 5,5 em homem, não é maior que 5 em mulher. Você vai fazer o controle disso aí, você vai pedir tomografia o que? Anual? Não, aí eu faço. Não, aí não é tomografia, aí é ultrassom semestral. O controle é com ultrassom, com acompanhamento. Acompanhamento com ultrassom. Tá. Se eu perceber o aumento de diâmetro desse ultrassom, aí eu faço uma angiotomografia. Tá. Mas não é só isso. O que eu vou passar para o paciente de medicamento? É a mesma coisa que a gente passou na dissecção de aorta lá. O que entra para esse paciente de Controle medicamento? de frequência, controle de pressão arterial. Isso aí, controle de frequência cardíaca. Beta-bloqueador. Você vai passar por... mas aí não tem nada, a frequência dele... Vai passar um beta-bloqueador, porque você quer manter... Você tem a frequência normal de 80, você quer manter ela em 60. Entendeu? Se ele faz uso de anticoagulante, você tira? Isso aí Pressão é arterial um também. problema, você não tira. Porque eu imagino que com aneurisma de dissecção de aorta, uma dissecção também. Não deveria estar usando, né? Se ele tem um aneurisma e tem, por exemplo, FA, pronto. Tiro o AS. Eu não vou tirar um AS não, anticoagulante. Eu não vou tirar um anticoagulante. Por quê? Porque... Entendeu? O aneurisma é uma situação difícil, né? catastrófica. Se faz um buraco, vai sangrar tudo. Mas o aneurisma é uma situação catastrófica. A formação de trombo é certa. Se eu tirar um anticoagulante dele ali, uma hora ele vai ter embolia, vai ter um AVC, vai ter um... Agora, o aneurisma é catastrófico. Ele pode morrer tomando anticoagulante ou não. Porque se romper aquilo ali, ele está ferrado. Então, na verdade, você vai tentar controlar esse aneurisma, mas manter o anticoagulante. Professor, e o antihipertensivo, a gente usa independente da pressão? Eu uso ou não? Usa? Não. Aí o antihipertensivo, ele não vai entrar como obrigatório aí, não. Só se tiver alteração de pressão? Só se tiver sido foi hipertenso. Se ele não for, se ele estiver mantendo a pressão normal, não precisa. Tá? Então, tem como você avaliar risco de ruptura. Como é que eu avalio o risco de ruptura aqui, ó? Um aneurisma de 5,5 a 5,9, ou seja, já com indicação cirúrgica aqui, ó, ele tem 9,4% de risco de ruptura.
Ou seja, 1 a cada 10 vai romper. De 6 a 6,9, 10,2% de risco de ruptura. De 6,5 a 6,9, 19% de risco de ruptura. Acima de 7 centímetros, ele tem 32,5% de ruptura e vai aumentando à medida que o aneurisma está maior. Eu já peguei paciente com 9 de aneurisma e vivendo aí normal, morreu de outra coisa. Professor, se eu estiver suspeitando de um aneurisma agudo, você vai pedir angiografia ou você já vai direto para... Cara, o aneurisma agudo, ele, se ele estiver podendo, se ele não estiver chocado, se ele estiver chocado, você não tem o que pensar. Você vai levar ele para ele vai passar, vai abrir, mas... Porque vai ter distensão abdominal. Irritação peritoneal, você vai ter aquelas indicações clássicas de abordagem cirúrgica de urgência, né, de uma laparotomia exploradora. Agora, a maioria das vezes ele rompe para o retroperitônio, então forma um hematoma. Assim como aconteceu com a história da Isica, que formou um hematoma e conteve, acontece com o aneurisma de aorta também. Ele rompe para o retroperitônio, ele forma um hematoma ali que contém, junto com as alças intestinais, junto com o peso do paciente, ele contém aquele sangramento, e o indivíduo chega no hospital, e dá tempo de você levar, fazer uma angiografia, entender esse aneurisma, porque, até para você operar ele, é bom que você saiba qual prótese você vai usar, o que você vai fazer. Tá? Porque a cirurgia aberta, sim. Então, o que eu vou avaliar para tratar? Um detalhe aqui, gente. Homens acima de 5,5 eu vou tratar sempre. Agora, quanto que eu posso indicar tratamento no indivíduo que às vezes não chegou nesse diâmetro ainda? Se ele for muito sintomático, por algum motivo, está fazendo efeito de massa em algum lugar, ou se a velocidade de crescimento, essa senhorinha, ela foi no meu consultório, que eu falo que eu acompanho há muito tempo, ela foi no meu consultório semana retrasada. Aí ela chegou lá, sabe, eu vim fazer e tal. E ela trouxe um outro ultrassom que mostrou que aumentou um pouquinho. Aí eu falei, olha, vamos fazer uma nova angiografia. Acho que são uns 2 anos que eu fiz a angiografia dela. Eu falei, vamos fazer uma nova para a gente poder ver isso daí. Se tiver um pouco mais, se ela tiver crescido, por exemplo, mais do que 10, 20% ali nesse meio tempo, aí talvez a gente indique a cirurgia dela com 4 e pouco, entendeu? Caiu uma questão da USP. Quando eu falei questão, e o crescimento estava relacionado a 0,5 por 6 meses ou 1 centímetro em 1 ano. Perfeito, isso daí. Você pode seguir isso aí. É o que eu falei, nada disso é engessado. Sim. Porque o aneurisma, ele vai depender do tamanho original da artéria. Então, assim, você crescer 0,5 é um valor absoluto, né? Mas quando eu penso em um crescimento de um aneurisma de 4, ele virou 4,4, eu já entendi que 4,5, que vai dar mais ou menos a mesma conta do 0,5, eu já entendi que ele teve um crescimento importante, entendeu? Então eu calculo de 10 a 20%, porque aí eu fico um pouco mais relacionado. Mas você pode seguir isso, aí está em livro, tá? Mas na prova você não vai colocar assim não, né, professor? Não, gente, na prova ele pode Na prova ele pode. Na prova sim, você vai ter lá um valor. Aí vamos supor que eu coloquei lá o aneurisma que teve um crescimento rápido. Pô, eu estou chamando a atenção que o aneurisma teve um crescimento rápido. O paciente teve um aneurisma que cresceu em menos de 6 meses, ele foi de 3,5 para 4,5. Entendeu? Na prova eu sempre colocar coisas gritantes, que é para chamar a atenção. Então, por exemplo, ele cresceu de 3,5 a 4,5. E aí, qual que é a indicação? Eu falei assim, não, tem indicação cirúrgica, tem um crescimento rápido. Tá? Apesar de não ter chegado a 5, que seria o valor de operar o aneurisma na mulher. Tá? Aí entraria nessa parte de velocidade do crescimento. Velocidade de crescimento. Foi alto. Fator de risco também? Hã? Se tiver o fator de risco, estiver crescendo menos, mas tiver o fator de risco Não. também? Não. É porque aqui, esses fatores de risco, eles vão indicar eu não operar, às vezes. Porque aí, às vezes, por exemplo, paciente CC, DPOC, todo
craquetada aqui. Eu vou levar ele para cirurgia, dependendo do tipo de cirurgia, aí eu tenho um risco muito grande. Então isso aqui são fatores que vão me ajudar a decidir se vai ou não. Se eu indico a cirurgia ou não. Tá? Mas aí eu não vou levar, porque aí seria uma avaliação de risco cirúrgico. Então eu não vou levar para a prova um caso assim. Mesmo se ele tiver um valor acima de 5,5, mas tem um fator de risco bem... O paciente morredor, eu chego, eu vou botar ele na sala para quê? Para ele morrer? Não, deixa ele lá, para o nível dele, não rompeu. Ele aguenta a cirurgia, né? O professor, esse negócio de sinal de Blebs é o que mesmo? O Blebs. Blebs É o seguinte, isso aqui para vocês não tem muito. Blebs é quando você faz uma angiografia, mas só para você saber. Quando você faz uma angiografia, você pode perceber algum hematoma de parede, alguma alteração na parede do vaso ali, que a gente chama de Blebs, que são algumas alterações que podem chamar a atenção de uma ruptura. Então vamos supor que eu tive um paciente com um crescimento rápido. Ela foi de 3,5 para 4,2. E eu estou na dúvida se eu opero ou não, mas aí tem a presença desses blebzinhos, que são alterações na parede que chamam a atenção, eu também vou indicar, me ajuda a indicar a cirurgia. Tá? Mas isso seria uma avaliação mais específica. Para vocês, eu acho que essa questão de sintomático e velocidade de crescimento é mais importante. E aí, falar o que vocês acabaram de falar. Aneurisma agudo, aí sim, dor intensa súbita no abdômen com irradiação para o dorso. Geralmente à esquerda, porque a ruptura é mais frequente na parede póstera lateral. Então, olha para onde rompe aqui. O aneurisma aqui, formação do aneurisma, ele rompe, para cá. Isso é uma questão anatômica, tá? Pode romper, se romper para a parede anterior, o que você acha que é pior? Romper póstero-lateral, ou seja, ficar mais no refletor, ou romper para a parede anterior? Parede anterior, porque não tem, você não tem muita coisa protegendo, então forma-se menos, contém menos. Aí o cara sangue, normalmente, o paciente que chega no hospital com ruptura de parede, ele chega com ruptura de parede posterior, porque o que rompe o anterior, ele nem chega no hospital. Normalmente ele já morre no local que ele teve problema. Então a ruptura mais comum, principalmente da gente tratar de fato, é essa póstero-lateral. Tríade clássica, dor abdominal, dor lombar e massa abdominal pulsátil. Você vai ter esses 3 a 26% dos casos. Pode abrir quadro com hemorragia digestiva, fístula ortocava, esses casos raros, né, e que podem vir por conta das fístulas. Olha a mortalidade global. 27 a 50% falecem antes de chegar no hospital, 24 a 58% antes da intervenção cirúrgica, 42 a 80% no período perioperatório. Isso, pouco a pouco, a gente tem conseguido mudar isso daqui. Só que a gente precisa de muito mais aparato no Estado, né, para que a gente consiga reverter, porque não adianta, se eu não tiver hoje, qual que é a maneira mais fácil? A gente antigamente abria, né, abre o abdômen e faz a cirurgia, só que a mortalidade também é alta, mesmo operando. Hoje, com a endoprótese, é muito maior, muito mais fácil. Você vai abrir aqui, por mais que a cirurgia aberta fosse boa, a gente fez a cirurgia, ficou ótimo, o paciente foi para a UTI bem, ele morria às vezes no pós-operatório, porque das complicações relacionadas ao choque, né? O choque hipovolêmico por muito tempo e tal. A endoprótese é muito mais fácil, muito mais simples. Ô professor, talvez seja até uma pergunta besta, mas porque eu não tenho noção. Na hora que você tem essa ruptura de aneurisma, você vai ter aquele sinal que você olha para o paciente e ele está com aquela hemorragia que aparece assim no abdômen? Não. Você vai ter só aqueles outros sintomas que você mostrou. Aquilo que quando você tem um trauma e fica hemorragia interna, assim, aparece na pele do paciente. O que você vê na pele não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro do abdômen. Uhum. Aquilo que você está vendo na pele é referente ao trauma da pele e tecido subcutâneo. Uhum. Então, você só vê no trauma, no politraumatizado, uma equimose na pele,
porque esse indivíduo sofreu um trauma local. Mas isso não se reflete... Não é por conta do sangue que está... Não, o sangue intraperitoneal, ou retroperitoneal que seja, na cavidade abdominal, ele não vai gerar hematoma nenhum e nada na pele, tá? Você vai ver, o paciente vai estar com dor. Para você ter uma ideia, há uns anos atrás eu era residente de cirurgia geral, não, minto, eu era residente vascular, mas no primeiro ano. Eu estava no Souza Leal e eu dava um plantão em Maricá, de cirurgia geral. E era um hospitalzinho bem lá, com 2 salinhas de centro cirúrgico, dava para fazer muita coisa. E aí eu cheguei no plantão, domingo, 7 da noite. Eu lembro que começava, estava acabando o Faustão, eu já ficava triste que eu tinha que ir pro plantão. Aí, cheguei no plantão, aí o pessoal, Guilherme, que bom que você chegou aí. O pessoal estava atrás de você. Aí o que é? Não, eu estava querendo vascular. Eu falei assim, pô, não sou vascular não. Não, mas que chegou um aneurisma aí. Aí eu gelei, eu falei, pô, aneurisma? Esse cara tá achando que tem onde? Aí fui ver o paciente. Era um aneurisma roto. O paciente estava lá desde 11 da manhã. O paciente ele rompeu o aneurisma, parece, ele sofreu um acidentezinho de bugre nas dunas lá, não sei aonde. E aí parece que teve uma ruptura desse aneurisma, fizeram uma tomografia sem contraste, porque era o que deu para fazer, parece. E era um cara obeso. E ele estava deitado na maca lá o dia inteiro. E o pessoal esperando eu chegar de noite para resolver. Eu falei, gente, primeiro que eu não sei operar isso daqui. Segundo que nem tem nada aqui para a gente operar. Esse cara, vamos ter que transferir ele e tudo mais. Mas o cara estava vivo, conversando, bati papo com ele e tal. Ele estava lá, deitado, no meio dele do outro. É uma bombinha relógio? Mas o hematoma ele segura bem e você tem como fazer o que tiver que fazer. Então não vai chegar primeiro já com sinal de choque? Ele pode chegar. Se ele chegar com sinal de choque, cara, aí você bota o gato no telhado. Você avisa a família que ele vai entrar para o centro cirúrgico para a gente fazer o que tem que fazer, mas provavelmente não vai aguentar. Porque se está chocado, porque está sangrando no tempo. O indivíduo, às vezes, ele tem uma perda muito grande, ele dá uma chocada, mas você faz uma reposição volêmica, repõe sangue, ele melhora, aquele hematoma é contido e ele apruma ali, né? Ele melhora ali, porque se repôs rápido. E aí, beleza. Agora, quando o cara está chocado e não melhora com reposição volêmica e com sangue, é porque continua sangrando. Aí você vai trocando a volemia do indivíduo, né? Porque ele vai sangrando, vai perdendo a produção de água praticamente. Então, de um modo geral, quando você tiver a oportunidade de ver o aneurisma roto, é porque ele está contido. Tá? Aqui que eu falei com vocês, ó, clampeamento da aorta abdominal infrarrenal, clampeamento das ilíacas. A gente faz uma incisão aqui anterior à aorta abdominal, tem que saber todos os passos da cirurgia, a gente vai ter uma prática. Vamos operar porcos com uma aneurisma. E aí tem esses hematomas, você tira esses hematomas manualmente, tá vendo? Dá uma cavucada ali. Aí, olha as lombares aqui onde saem. Aí eu ponho as lombares mesmo e tá tudo bem. E vamos esperar ver o que vai acontecer. Mas o paciente... Você explica isso para o paciente? Pode acontecer esse fato de ele ficar paraplântico? O paciente está numa situação... Não. É sério, você tem tantos por cento de chance, porque a gente tem que falar com porcentagem. Então você vai falar assim, olha, você tem aqui 19% de chance de acordo com os estudos, alguns estudos falam em 25, outros falam em tanto, de acontecer o aneurisma se romper no próximo ano, até um ano. Você tem, só que aí tem que operar o paciente, vamos operar. Existe uma porcentagem dos pacientes que acontece isso. Às vezes a gente estudou sua artéria e viu que tem uma colateral ali legal, né? Então ela é bem provável de que ela vá resolver essa colateralização, vai manter o fluxo da medula óssea. Mas você vai explicar tudo, tudo. O paciente vai saber de tudo, o paciente e a família. Tá? Então assim, shit's happening. Aí, esse aqui é a cirurgia aberta.
você faz a anastomose proximal e você faz a anastomose distal na bifurcação. Você abriu aqui essa capa do aneurisma, né? Depois você utiliza ela, inclusive, tá vendo? Para proteger a prótese. Eu abri o aneurisma, depois eu utilizo a própria parede da artéria para poder fechar e proteger essa prótese que eu coloquei aqui. Essa cirurgia, cara, fica muito boa. Se você fizer a cirurgia num paciente jovem, por exemplo, aconteceu um paciente jovem de 40 anos com aneurisma de aorta que vai com indicação cirúrgica, talvez seja melhor fazer isso aqui do que endoprótese, porque isso aqui dura a vida inteira. Tem pacientes hoje operados, tem um cara no Rio de Janeiro, que é alemão, Arno von Roche, ele, Dr. Arno, ele é um dos maiores caras de aorta aí do mundo. Ele fez a carreira dele no Brasil. Ele tem pacientes aí, cara, muito paciente aí, de 80 anos de idade, que ele operou quando o cara tinha 50 e o paciente está super bem, nunca mais, nem angiotomografia, ultrassom tem que ficar fazendo. O paciente vai, toca o barco, toca a vida. A endoprótese, isso aqui é o que tem de mais moderno. Você faz através de pulsões, não são exatamente pulsões. A gente abre aqui, faz uma incisão aqui na região inguinal para poder introduzir melhor, porque são bainhas, introdutores mais calibrosos, que depois no final da cirurgia eu tenho que dar ponto ali para poder fechar. Mas a gente faz essa introdução e abre, como se fosse um stent, tá vendo? Ele, conforme eu vou posicionar ele infrarrenal, esse aqui é um colo sadio, esse colo sadio aqui é onde eu vou ancorar essa endoprótese, né, esse stent, e vou abrindo ele. Conforme ele vai abrindo, eu abro primeiro uma perna, que vem até aqui, depois eu já estou com o meu catéter aqui, eu abro a outra perna, que vai vir para cá. Então isso aqui é um tratamento de aneurisma abdominal com endoprótese, tá? Isso aqui é muito melhor de ser feito para o paciente no pós-operatório, também é bem melhor. Agora, isso aqui realmente faz uma diferença gigante no aneurisma roto, porque aí sim faz grande diferença, porque imagina, o paciente já chocou, já perdeu sangue, e eu tenho que abrir o abdômen dele, fazer uma laparotomia chifropubiana, abrir, dissecar, vai sangrar mais. Então, ao invés de fazer isso, eu pegar e fazer por uma endoprótese, colocar uma endoprótese rapidinho ali, então assim, salva a vida do paciente. Então, esse tratamento endovascular, ele hoje é uma indicação absoluta para aneurisma de aorta roto. Bom, aneurisma de aorta abdominal é o que vocês precisam saber. Aneurisma de aorta torácica, isso aqui eu vou passar rapidinho, assim como eu fiz com úlcera penetrante, como eu fiz com outras coisas, tá? Porque o de aorta abdominal, isso que é o mais importante, que é o mais comum. Substância associação com aneurisma de aorta torácica com aneurisma de aorta abdominal. Crescimento do aneurisma de aorta torácica é 2 vezes maior do que o do aneurisma de aorta abdominal. Ele cresce muito mais rápido, então a gente fica com mais medo. Angiotomografia é o padrão ouro no diagnóstico, tá? Mais prevalente em homem, a maioria é assintomático, é lógico, no tórax você não tem muita coisa para comprimir, né? Então você, por mais que tenha um aneurisma ali, não gera tanto sintoma. Sintomas possíveis, efeitos de massa torácico, dispneia, disfagia, rouquidão ou dor torácica. Por quê? Porque aí vai estar comprimindo aqui o nervo vago da vida, vai estar comprimindo os brônquios, comprimindo a traqueia, né? Fatores de risco, mesma coisa, tá legal? Etiologia degenerativa também é mais comum, tem outras etiologias relacionadas, da mesma forma que a gente falou do aorta abdominal. Tipo de aneurisma, mesma coisa, fusiforme, sacular, tá? Ou pseudoaneurisma aqui, no caso de trauma ou iatrogenia. Rastreio, indicados para parente de primeiro grau, 21% de associação. Indicação cirúrgica, paciente com sintomas, por exemplo, embolização, dor ou compressão adjacente, alguma etiologia inflamatória, em expansão e lá, como a gente falou, diâmetro maior que 5,5 milímetros. Você vê que isso aqui é um aneurisma de aorta com dissecante, né? Olha aqui, a dissecção. Então aqui foi colocado para que não haja fluxo indo para falsa luz. Ok. Acabou. Só isso. Beleza?